pouquinho do que tu achou sobre a ética e a moral que o Capitão Nascimento fala nesse discurso do Tropa de Elite. Achei muito interessante um fato bem que acontece, né, entre a ética e a moral, aonde uma profissão, né, que ele exerce, né, com todo aquele amor e carinho, se vê aonde seus companheiros, aonde o Congresso, por exemplo, onde toda uma estrutura social, a ética e a moral vai água abaixo. Por pessoas que deveriam dar a moral, ter a moral e ética pelos cargos que exercem. Eu vou te fazer 3 perguntas de situações reais. Quero que tu me diga o que tu faria nessas situações de acordo com a tua moral e a tua ética. A primeira pergunta é: se visse uma pessoa em perfeitas condições físicas estacionar no local reservado a deficientes físicos, o que você faria? Iria solicitar para que se retirasse, para que seja ético e que tenha a sua moral, que aquele local é preservado para esse tipo de pessoas. E que ali ele está infringindo uma lei. Segunda pergunta: se você visse seu melhor amigo que é casado aos beijos e abraços com outra mulher em um restaurante, o que você faria? Acho que iria conversar com ele, né, que não estaria fazendo um papel daquela pessoa que tem uma família a preservar, né, aonde ele está colocando a sua moral toda fora por um momento de prazer. Se você fosse um grande líder religioso, o que você faria? Se tivesse uma boa influência nas pessoas. Acho que um grande líder religioso, se eu fosse, eu acho que eu iria divulgar a fé, né, a fé cristã, né, sem nenhum momento procurar se beneficiar, né, financeiramente ou o que é que seja daqueles fiéis que procuram uma forma assim de ter um país, uma sociedade mais justa, com seus valores morais e éticos acima de tudo. Bom, muito obrigada pelas respostas. O que tu achou sobre a ética e a moral refletida nesse vídeo? Que muitos deputados utilizam o cargo deles, que é um cargo político feito para servir o povo, para servir as pessoas em proveito próprio, sem se preocupar com terceiros, sem se preocupar com a casa, que no caso do filme é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, preocupando-se apenas com seus interesses pessoais e com interesses outros que não aqueles em prol do povo. Não há moral nenhuma em muitos deputados que fazem, como nós temos visto Brasil afora. Tá. Vou te mostrar 3 situações reais, tá? E tu vai me dizer o que tu faria de acordo com a tua ética. A primeira é: se você visse uma pessoa em perfeitas condições físicas estacionar num local reservado a deficientes físicos, o que tu faria? Com educação, porque eu não posso chegar com violência, porque violência só gera violência, diria para ela que aquela vaga não é destinada a ela, mas sim a pessoas que necessitam. Porque ela estacionando ali, ela tira a vaga de alguém que realmente pode chegar depois, realmente pode ter uma deficiência e precisar daquela vaga. Com aquela vaga ocupada, ele vai ter que estacionar, por óbvio, em outro lugar. Estacionando em outro lugar, ele pode ter dificuldades de locomoção ou até mesmo não achar uma vaga, tudo porque uma pessoa que não pensa na coletividade, mas sim só olha para o próprio umbigo, estacionou numa vaga destinada a pessoas com deficiência. Tá. Se você visse seu melhor amigo que é casado aos beijos e abraços com outra mulher em um restaurante, o que você faria? No momento ali na situação eu não faria nada. Não faria nada para evitar um constrangimento maior. Dependendo do nível de amizade que ele tem comigo, eu conversaria com ele, daria conselho que isso que ele está fazendo é errado, que ele não deveria expor a mulher dele dessa forma. Mas eu não ia julgar ele, não ia entrar no mérito da questão, porque cada um sabe a sua vida. Mas como amigo eu daria o conselho de que aquilo é errado e ele deve dedicar-se à sua família, especialmente à sua esposa. E se você fosse um grande líder religioso, o que você faria? Se eu fosse um grande líder religioso e aquela pessoa fosse da minha religião, eu iria adverti-la que ela não está seguindo os preceitos e as morais
da religião a qual ela é seguidora. Tá bom. Mas não em público. Tá bom. Obrigada pelas respostas. De nada, uma boa noite. Se viajasse a trabalho para um lugar distante e tivesse uma bela desculpa para passear, prorrogando sua volta por 15 dias, mesmo sabendo que as informações que você foi buscar são necessárias para a empresa fechar um grande contrato, não importa o cargo que eu estivesse atuando, se fosse gerente, funcionário, empregado, seria incoerente eu prorrogar minha estadia, por mais que o lugar seja bonito, atraente, porque eu estou indo a trabalho de um grupo. Então, se é importante para a empresa, eu preciso cumprir com a ordem que foi lecionada para mim. Então, eu deixaria para viajar numas férias ou em outra oportunidade. Outra pergunta. Se um político lhe oferece 20 mil reais para comprar o seu voto, se eu fosse de acordo com o dinheiro oferecido, eu estaria contribuindo para o sistema falho e corrupto que a gente vive. Mas, em casos de extrema necessidade e não por querer tirar proveito do voto ou do valor que o voto tem, eu talvez aceitaria. Se eu estivesse passando uma necessidade para mim poder entrar em alguma universidade, se fosse para mim ter mais lucro, se eu precisasse de alimentos, e é nessas hipóteses. E a terceira e última é, se o dinheiro não tivesse importância, o político lhe oferece 20 mil reais para comprar o seu voto, se eu fosse de acordo com o dinheiro oferecido, eu estaria contribuindo para o sistema falho e corrupto que a gente vive. Mas, em casos de extrema necessidade e não por querer tirar proveito do voto ou do valor que o voto tem, eu talvez aceitaria. Se eu estivesse passando uma necessidade para mim poder entrar em alguma universidade, se fosse para mim ter mais lucro, se eu precisasse de alimentos, e é nessas hipóteses. Se tivesse uma bela desculpa para passear, prorrogando sua volta por 15 dias, mesmo sabendo que as informações que você foi buscar são necessárias para a empresa fechar um grande contrato. Bom, eu acho que eu não inventaria uma desculpa, primeiro porque a empresa depositou confiança em mim para realizar o trabalho, então eu acho que não seria justo eu usufruir ou fazer isso para me beneficiar. Talvez tentar entrar em algum acordo com a empresa, já que eu estou num lugar que de repente seja legal, tentar aproveitar um pouco, mas não simplesmente pegar e fazer porque não seria justo com a empresa. Outra pergunta: se um político lhe oferecesse 20 mil reais para comprar o seu voto? Bom, eu não aceitaria porque eu acho que o voto, ainda mais nos dias de hoje, é muito, muito importante para a gente escolher quem deve estar governando por nós. Então, do mesmo modo que eu acho que eu acho que não deve ser feito isso porque lá adiante a gente sabe que a gente vai estar dependendo de uma pessoa corrupta para governar por nós, então a gente não vai ter retorno nenhum.